Estamos no Festival das Migrações no Luxemburgo. O Bom Dia tem feito entrevistas com vários convidados do festival, com várias personalidades que vão passando por aqui pelo Luxemburgo, pela Luxexpo. E estamos neste momento no nosso Bom Dia Mobile, cortesia da Toyota Car Avenue, com um escritor que nos vai falar do trabalho que tem feito e também porque está hoje aqui e que experiências viveu aqui já neste Festival das Migrações. João Manuel Ribeiro, muito bom dia. Porquê é que decidiu escrever para crianças? Primeiro, eu gosto de escrever desde pequenino. Isso tem uma história familiar. Eu nasci numa aldeia do concelho de Oliveira das Meias. Os meus pais trabalhavam numa fábrica de sapatos e o meu avô era agricultor. E, portanto, eu passei a minha infância toda com o meu avô. E ele deve ter pensado assim: eu tenho aqui um menino pequenino que vou ter de educar, vou ter de entreter. Começou a tocar para mim, a cantar, a contar-me histórias, lenga-lengas. E pôs o bichinho das palavras, sobretudo do ritmo, do som das palavras em mim. E portanto eu costumo dizer que escrevo por causa do meu avô e depois também por causa da minha professora primária, que percebeu que eu gostava de brincar com as palavras e começou a puxar por mim. E eu costumo dizer que eu hoje escrevo para não deixar morrer a infância em mim, porque a infância foi dos períodos mais felizes da minha vida. Então seria para si, não era uma opção escrever, digamos, para adultos, escrever... Sim, eu praticamente não escrevo para adultos, escrevo de vez em quando um librito de poemas, etc. É verdade que eu tenho cá na cabeça um romance que gostaria de escrever um dia, mas estou à espera do tempo oportuno. Eu acho que na vida todas as coisas têm o seu tempo e ainda não chegou o tempo de escrever para adultos. Neste momento escrevo só para crianças, mas a ideia é essa, a ideia é não deixar morrer a infância em mim. E depois porque eu gosto bastante do contacto direto com os alunos das escolas, eu visito muitas escolas, gosto muito do contacto direto e, portanto, sinto-me bem a produzir, a escrever para este universo. Por outro lado, há muita gente que pensa que escrever para crianças é fácil, que é assim, basta duas ou três coisas e Duas historiazitas e pronto. Não é assim. Eu costumo dizer que, efetivamente, escrever para crianças é mais difícil do que escrever para adultos. Porque se eu escrever para adultos, eu escrevo aquilo que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Se o leitor gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Para crianças já não é bem assim. Eu, para crianças, tenho que ter em conta o destinatário que tenho diante de mim. Há um conjunto de imposições que me são impostas pela situação do leitor ser uma criança. Desde logo a compreensão, o vocabulário, depois também mesmo o próprio tratamento dos temas. Eu acho que eu posso tratar qualquer tema num livro para crianças. Tenho a ter cuidado no modo como o trato, porque o meu destinatário que está à frente é alguém que ainda está em crescimento, que está em formação, que não tem toda a capacidade de entendimento normal e, portanto, sob esse ponto de vista e desde aspecto, é muito mais difícil escrever para crianças. Muito bem. E esta experiência aqui no Luxemburgo, foi convidado aqui pela Coordenação de Ensino Português, suponho que aqui também muitas crianças portuguesas aqui no Luxemburgo e noutros países de imigração conhecem as suas obras. Já teve contacto com crianças cá fora na diáspora? Sim, eu já eu editei um livro em Itália e tive encontro com algumas crianças em Itália. Vou frequentemente à Espanha, sobretudo à Galiza. Ainda na próxima semana vou estar lá. Eu tenho 4 ou 5 livros editados na Galiza, em galego e em castelhano, e portanto sou muitas vezes requisitado. Mas assim, mais longe de Portugal, é efetivamente a primeira vez. Eu visitei 3 escolas, 2 na sexta e uma ontem. Também tive agora o encontro de manhã com a participação da sala cheia, que é uma coisa difícil de encontrar lá em Portugal, e foi muito bom, muito gostoso, muito bom mesmo. As crianças cá de fora têm mais apetência por ler em português ou têm menos, têm mais dificuldades? Sente alguma diferença em relação às crianças da imigração e às outras? Não sei responder exatamente a isso, porque aqui o problema linguístico pode ser um problema sério. Por um lado, eu entendo que as crianças que vivem aqui queiram aprender muito português, porque é a língua dos seus pais, dos seus avós, etc. Agora, também compreendo que eles andam na escola, aprendem outra língua que não a sua, embora também haja, naturalmente, o ensino de português. Não sei exatamente. Eu senti uma grande sede. Senti que eles leram poemas, etc. Mas também senti, por exemplo, eu estive na primeira escola em que estive, que foi, não me lembro exatamente o nome, que também estiveram lá alunos luxemburgueses, e eles também estavam entusiasmados em participar. Eu cantei umas coisas, disse umas rimas e eles sentiram o ritmo das rimas. Essa é a vantagem que eu acho que a poesia tem, é que a poesia
a poesia, sendo escrita numa língua, ela pode chegar a pessoas de outra língua por via do ritmo, por via da rima, por via até da própria cadência. A poesia, neste sentido, a poesia é um tipo de texto que não tem pátria, vamos dizer assim, serve para qualquer pessoa. Mas eu, do ponto de vista dos alunos portugueses, senti muita atenção. Ontem, por exemplo, em Munchbach, foi muito, muito bom o encontro com os alunos e, sobretudo, com os pais, porque ontem tive a possibilidade de estar com pais. Também na sexta-feira à tarde tive encontro com uns um bocadinho mais crescidos, também foi muito interessante. Portanto, a experiência, a avaliação que eu faço da estadia aqui sob esse ponto de vista é muito boa. E já agora, este Festival das Migrações já tinha conhecido algum evento deste género, com uma diversidade cultural e nacional tão grande? Não, com também a diversidade, devo confessar que é a primeira vez que eu vejo um festival assim. O Luxemburgo é especial, não é? Mas parece-me bem, acho que sim. Nós vivemos num mundo global e, portanto, não podemos, embora alguns digam que sim e temem que sim, não podemos fechar-nos, nem enclausurar-nos. Eu acho que o termos medo dos outros, do encontro com os outros, é um mau sintoma. Porque nós, quando eu era estudante, aprendi que nós somos seres sociais. E, portanto, os seres sociais, na minha perspectiva, significa estar aberto aos outros. Significa dar lugar ao outro, dar espaço ao outro, contacto com o outro. Isso não significa negar a minha cultura, significa confrontar a minha cultura com outras culturas, e isso é que me faz crescer. Se eu me enclausuro dentro da minha cultura, eu acabo por morrer na minha cultura. Se eu me fecho a mim mesmo, acabo por morrer fechado em mim mesmo. O abrir-nos às outras culturas é importante. Sim, é interessante este festival, aliás, tem em paralelo o evento em que está a participar, que é a Feira do Livro e das Culturas. Portanto, há muito mais do que livros, do que pinturas, há ali um intercâmbio todos os dias. Sim, mas isso parece-me inteligente, porque se fizéssemos um evento só dos livros, só vinham as pessoas que estavam interessadas em livros. Exatamente. Assim, por ali passam pessoas interessadas em outras coisas, na gastronomia, nos espetáculos, etc. Tudo isso é cultura, não é? Mas que se calhar passam bem pelos livros, porque vêm para a gastronomia, mas acabam por passar pelos livros, por ver os livros e até, quem sabe, por comprar livros. Exatamente, pela descoberta, não é? Já agora, quer-nos falar um pouco, tem aí consigo alguns dos seus livros, que livros é que destacaria? Se eu tivesse que dar ao meu sobrinho de 10 anos um livro para a semana, qual é que destacava? Destacava este, que chama-se um livro, que chama-se A Casa Grande, é o meu manifesto de cidadania. Eu escrevi este livro porque um dia numa escola me perguntaram como é que eu gostava que o mundo fosse. E eu nunca tinha pensado nisso assim de modo sério. Uma criança? Sim, uma criança do 4º ano. Muito e eu pensei, olha, tenho de escrever um livro para dizer como é que eu gostava que o mundo fosse. Então, quando eu comecei a estruturar cá na minha cabeça o livro, eu encontrei uma frase do Novalis que diz: quanto mais poético, mais verdadeiro. E então escrevi este livro, e eu acho que este livro, sendo para crianças, é para toda a gente, porque é um livro tremendamente poético. E, portanto, é a história de um homem que decidiu construir uma casa, ou melhor, esta casa só tem um telhado, não tem paredes, não tem janelas, não tem portas. O que quer dizer que não é uma casa feita de tijolos nem de paredes, é uma casa feita de pessoas. Porque só se fala da casa na primeira página, depois nunca mais se fala da casa, depois fala-se das pessoas que moram na casa. Depois outro também, Casa Grande. Casa Grande. Outro chama-se O Rapaz Sem Orelhas de Burro. Isso é bom sinal, não é? Porque as orelhas de burro têm uma conotação de ser um mau aluno. Eu costumo dizer que este livro nasceu daquela história tradicional portuguesa do príncipe com orelhas de burro. Ok. Sim. Então, um dia eu fiz uma ação de formação com alunos e tivemos a trabalhar o príncipe com orelhas de burro. Quando eu cheguei a casa na sexta-feira, tinha um mail de um amigo meu a pedir-me para escrever um texto sobre o 25 de Abril. E lembrei-me, olha, estivemos a falar de um príncipe com orelhas de burro, e se eu inventasse um país em que todas as pessoas tinham orelhas de burro? E então é nesse país em que todas as pessoas têm orelhas de burro que há um casal que tem um filho perfeitinho, quer dizer, com umas lindas orelhas de burro, só que depois ele começa a crescer e as orelhas começam a diminuir porque ele faz muitas perguntas. Porquê é que todos devemos ser assim? Porquê é que o príncipe tem de andar em toda a gente e tal? E claro que o príncipe, quando ouviu isso, não gostou. No fundo, isto é uma história que conta um pouquinho da história de Portugal, nomeadamente do 25 de Abril, da resistência e da reação das pessoas. Exatamente, e mesmo da PIDE e da perseguição, dessas coisas todas. Muito interessante, muito interessante. Depois, então, mais dois, editados pela Porta Editora. Um chama-se Poemas para Brincalhar. De todos os livros que eu escrevi, este foi o livro que mais sucesso teve em termos de vendas.
E depois uma brincadeirita que nasceu deste livro que se chama Os Animais que Tive, que é uma brincadeira que eu faço nas escolas com os alunos a propósito do nome. Imagina, eu tive um tubarão chamado Pereira, veio do bazar chinês parar à minha banheira. São umas brincadeiras, eles gostam bastante porque é um exercício, vamos dizer, poético, muito simples, mas que funciona muito bem em termos de ritmo, em termos de audição. E as crianças também precisam disso, porque a literatura para crianças trata de temas sérios, sim, mas raramente esquece a vertente lúdica. Exatamente. Isto é, eu não digo que a função da literatura é divertir, mas uma das vertentes da literatura infantil-juvenil também é divertir os miúdos. Portanto, se eles gostam, se sentem atraídos, até mesmo para a própria temática dos animais. Eu, por exemplo, eu cresci, na minha infância foi passado entre animais do campo. Exatamente. Mesmo aqueles que estão na cidade e que às vezes não estão tão próximos dos animais, gostam de falar dos animais. Claro, descobrir também. Claro. É uma curiosidade se calhar ainda maior do que aqueles que, Exatamente. como o João, ou eu próprio, crescemos num ambiente em que havia animais. Exatamente. Na nossa vida. Exatamente. Não é? Eu ia-lhe só perguntar, estes livros, todos os livros infantis têm uma vertente gráfica importante. As ilustrações, trabalha sempre com os mesmos ilustradores, prefere variar? Como é que decide isso? A primeira coisa é que eu tenho muita pena de não saber desenhar, senão eu escrevia E desenhava também. Ilustrava, não sei. Os ilustradores, assim, há algumas editoras, como foi o caso da Porta Editora, que me perguntam se eu para este livro quero escolher algum ilustrador. Outros não perguntam, outros escolhem e pronto. Mas isso quer dizer que não depende sempre de mim, ou seja, a escolha não é minha, a escolha é em última instância do editor, mesmo quando ele me pergunta. Já aconteceu, por exemplo, a editora perguntar-me e depois dizer-me, olha, não foi possível, porque o ilustrador não está disponível nesta ocasião, claro, ou por outra razão qualquer. Portanto, é um processo que eu não controlo. Habitualmente gosto, também já houve um caso ou outro em que fiquei um bocadinho desiludido, mas isso acontece com todas as coisas na vida. Exatamente. E é um trabalho que se faz no fundo a quatro mãos, porque depois suponho que há uma relação muito íntima com o ilustrador sobre aquilo que imaginou, ou deixas-lhes carta branca? Eu habitualmente deixo carta branca. Eu vou tentar explicar porquê. Como eu não gostaria que o ilustrador disse, oh João, muda aí o texto, olha, muda aquela quadra que eu quero desenhar não sei o que é. Ok, também depois não quero interferir. Muito bem. Mas já aconteceu, por exemplo, um ilustrador telefonar-me ou marcar uma reunião comigo para conversar determinadas coisas, olha, qual é o teu entendimento, o que é que tu pensas, isso também já aconteceu. Mas não ponho isso como condição. Portanto, querem, precisa de ajuda, eu ajudo, precisamos conversar, conversamos, não precisamos. Tudo bem. Okay. Para terminar, agora quem nos está a ver e a ouvir neste momento, estamos aqui no Facebook do Bom Dia e estamos a ser vistos por gente um pouco de todo lado. Como é que podem comprar os seus livros? É online, suponho que é fácil online, encontrá-los? Sim, os da Porta Editora na UC estão online, os da Tinta Pomalinha no site da editora e os que estiverem aqui no Luxemburgo podem comprar aqui. Exatamente, era isso que eu ia dizer, esta tarde ainda, portanto sim, até ao final do dia, estão aqui os livros do João Manuel Ribeiro no stand português à disposição e, portanto, eu lembro mais uma vez o Festival das Migrações, que é na Lux Expo, no coração do Luxemburgo. Muito obrigado, João Manuel Ribeiro. Mais alguma coisa? Não sei se temos alguns miúdos a ver, mas eu ia-lhe pedir mais uma dessas quadrazinhas, por exemplo, não sei, dos animais ou dos seus poemas para brincar, para brincalhar. Sim, permite dos poemas para brincalhar. Muito bem. Eu vou contar uma história primeiro. Um dia eu estava em Vila Verde a fazer uma ação com professores e um professor assim com uma certa idade que estava lá perguntou-me, disse-me, o senhor escreve umas coisas engraçadas com as palavras. Eu gostava de ver era que o senhor fizesse um poema que jeito tivesse, sem verbos. Sem verbos? Sem verbos. E eu peguei e lembrei-me daquela cantilena que existe, que é sola, sapato, rei, rainha, salta a pulga da balança. Então comecei, sola, sapato, e escrevi este poema. Sola, sapato, rei, rainha, galo, pato, carapau, sardinha, mão, luva, dedo, pé, vinho, uva, água, café, menino, menina, vestido, nu, cravo, nina, eu, tu. É o primeiro poema do livro. João Manuel Ribeiro, muito obrigado. Eu agradeço. E obrigado. Então, ainda está mais alguns momentos aqui hoje no Festival das Migrações. Até às 3 da tarde. Até às 3 da tarde, portanto ainda podem comprar o livro e ter um autógrafo de João Manuel Ribeiro aqui no Festival das Migrações. Muito obrigado.